Oi, gente, tudo bom? No vídeo de hoje eu vou testar com vocês algumas receitas que eu deixei salvas no meu Instagram há meses, assim. Então, eu escolhi três e vamos testar hoje. A primeira das receitas também é a mais prática, é essa tortinha invertida de massa folhada. Vocês já devem ter visto essa receita mil vezes, eu mesma salvei várias versões e eu resolvi testar essa que é com maçã e mel. Então, eu peguei uma assadeira, papel manteiga, tô botando um pouquinho de mel, calculando aí quantas tortinhas eu vou fazer, e espalhando com a colher. Antes eu tinha fatiado maçãs assim, tentando fazer bem fininho, não assim, papel, mas também não muito grossa. E aí eu fui botando mais ou menos, assim, formando o tamanho que eu ia querer fazer cada tortinha. Então a ideia era botar mais mel por cima. E a massa folhada, que eu compro fresca, que eu já falei pra vocês, que normalmente ela fica naquele setor de resfriados, assim, no supermercado, eu cortei com aquele cortador de ravioli, tá? Só pra fazer um formatinho bonitinho. E o negócio dessa massa é que o que sobrar você guarda pra usar depois. Então acho que essa daí eu usei pra fazer enroladinho de queijo com as crianças. Então não é desperdiçado. Eu cortei nesse formato retangular justamente para cobrir as maçãs. E a ideia dessa receita é você assar o mel, ele vai, assim, fazer uma caldinha doce no fundo. E aí você depois vira essa torta e coloca sorvete por cima. Na receita que eu botei pra vocês era com banana e tudo mais. E é bem facinho de fazer, é uma sobremesa bem rápida e normalmente com poucos ingredientes. E essa vez que eu tô filmando aí pra vocês foi realmente a primeira vez que eu fiz a receita. Ela fica assando mais ou menos uns 10, 12 minutinhos a 180 graus, tá? Tô colocando o ovo por cima pra ficar mais dourado. Só que algumas observações. Fazendo essa receita novamente, eu preferi fazer com açúcar do que com mel. Fica mais gostoso, fica mais prático, tá? E eu preferi realmente com banana, mas dá pra fazer, gente, com várias coisas. Dá pra fazer versão salgada e tudo mais. Eu prefiro fazer com banana, eu acho que ficou mais gostoso. E é bem melhor também se você deixar uma borda maior de massa folhada pra sobrar no canto, aí fica mais fofinho. Mas eu adorei essa receita. Segunda receita era a que eu mais estava empolgada pra fazer, a que mais dá trabalho também, mas foi o que as crianças mais gostaram e o que eu mais gostei também. É um McChicken caseiro, digamos assim. Então a primeira coisa que você vai fazer é pegar frango, você pode usar qualquer pedaço do frango, desde que seja sem osso, obviamente, passar no processador com todos os temperos, a receita certinha, todas as receitas com crédito e tudo mais vão estar aqui no box de informações, tá? Aqui embaixo. Então tem cebola, tem alho, tem páprica, tem sal. Essa receita pede vinagre branco, eu não tinha, então botei vinagre balsâmico. A diferença é a cor, né? O hambúrguer ficou um pouquinho mais escuro, mas eu acho que o sabor do vinagre é essencial, então eu resolvi botar esse que eu tinha em casa mesmo. Então você vai bater isso no processador. Dá pra fazer no liquidificador, mas é meio trabalhoso, né? Porque normalmente essa parte do liquidificador ela é um pouquinho mais estreita, assim. Mas dá pra fazer, eu já fiz isso antes. No processador fica bem mais fácil. Então, depois de bater tudo que envolve ali o hambúrguer no processador, você vai modelar. A pessoa da receita tinha tipo um negócio, uma forma pra fazer hambúrguer, eu não tenho, então eu fiz na mão mesmo. E fiz sem luva, porque a luva que eu tenho ela é um pouco grande, então quando vai fazer hambúrguer, a almôndega incomoda, porque fica soltando da mão. Então, modelei. A dica é que você não faça nada muito grosso, é melhor fazer um hambúrguer um pouco mais fino, porque como você vai empanar e fritar, e isso é frango, você não pode deixar cru por dentro. Então, pra evitar que a parte de fora fique queimada no óleo, né? Porque dá pra fazer na air fryer também, mas eu tentei fazer o mais fiel possível, então eu fritei pra evitar que queime por fora e fique cru por dentro. Tenta fazer um hambúrguer mais fino. Aí é o seguinte, depois que você modelou todos os hambúrgueres, não é pra ir direto empanar. O ideal é que você deixe uns 20, 30 minutinhos no freezer ou no congelador. Então isso vai ficar um pouquinho mais firme. E pra empanar, a primeira coisa que você vai fazer é pegar esse tipo de cereal que é de flocos de milho sem açúcar. Todas as quantidades, mais uma vez, estão certinhas aqui embaixo. E também vai passar no processador, tá? Não precisa fazer disso uma farinha, mas diminui aí, deixa um pouco mais crocante. E essa é uma das partes, né, do empanado. E eu acho que ao longo dos vídeos vocês já me viram empanando coisas das mais diferentes maneiras possíveis, mas daí eu vou fazer o básico. Uma das partes, que na verdade vai ser a última parte, né? Onde você vai passar o hambúrguer. É essa parte de flocos de milho. Primeiro você vai passar na farinha, eu coloco um pouquinho de sal. Depois numa mistura de ovo com leite, que eu coloco leite pra render um pouquinho mais. Com um pouquinho de sal também. E por último, essa parte do cereal batido, tá? Quer dizer, processado. Então, depois que você tira o hambúrguer do freezer, como eu falei, ele tá um pouquinho mais firme. Eu tentei fazer de um jeito um pouquinho mais limpinho, um pouquinho mais civilizado pra filmar, mas não dá, gente. Eu sempre faço uma bagunça quando eu vou empanar alguma coisa. Então, tenta cobrir toda a superfície ali do hambúrguer, tá? Em todos os ingredientes possíveis. E vai separando. Como eu falei pra vocês, esse hambúrguer é frito, tá? Tenta não fazer no óleo muito quente, porque senão, mais uma vez, vai queimar o cereal por fora e por dentro vai ficar cru.
tá? Então tenta fazer numa temperatura não muito alta, não coloca muitos hambúrgueres de uma vez, porque senão vai baixar muito a temperatura do óleo e vai ficar bem papado. Mas assim, não tem tanto segredo. No fim das contas, eu tentei dar uma selada no pão e é basicamente maionese, que eu poderia ter botado um pouquinho mais, aquela alface americana e o hambúrguer de frango já pronto. E se você quiser fazer uma versão sem glúten, além, obviamente, do pão de hambúrguer sem glúten, é só trocar a farinha do empanado por aquele mix de farinhas normal e tenta procurar um cereal de flocos de milho que não tenha glúten. Normalmente não tem, mas às vezes tem aquela contaminação, né? Mas, gente, fica uma delícia essa receita, super aprovada, dá um trabalhinho, mas valeu a pena. E a última receita é de um biscoitinho de queijo que eu salvei há bastante tempo e ainda não tinha me dado ao trabalho. Basicamente, é o queijo ralado, que ela usa cheddar, mas eu só tinha esse parmesão. Farinha, que pode ser sem glúten, tá? Não, a original é de trigo, mas você pode usar a farinha sem glúten, um mix de farinha sem glúten. Eu testei. Você vai bater isso no processador para ficar bem misturadinho. Depois você vem com manteiga gelada em cubinhos, como se fosse fazer uma massa de quiche, sabe? Que você precisa misturar a farinha com a manteiga geladinha para ficar naquela textura um pouco mais farofinha. Então você bate isso também e aí você vem com sal. Cuidado, depende muito, a quantidade de sal depende muito do queijo que você botou. E por último, leite. Se você estiver usando farinha de trigo, são 2 colheres de sopa. Se você estiver usando mix de farinha sem glúten, mais ou menos 4 colheres, mas também vai depender muito da farinha que você está usando. A textura ideal é essa, que é uma farinha assim, uma farofinha que você põe a mão, sua mão quente, vai meio que derretendo a manteiga e aí você sabe que você vai conseguir juntar toda essa massa. Então botei esse tapete em cima da mesa, né, que eu uso pra misturar as massas, vocês já viram várias vezes. Joguei tudo ali em cima. Parece um pouco dramático, mas não é, tá? Você tem que juntar tudo, não tem que sovar nada, é simplesmente juntar como se fosse, sei lá, uma massinha mesmo, dessas de brincar e junta tudo. E depois você tem que abrir com um rolo. A minha mini querida aqui do lado, a Rosa, ela sumiu com o meu rolo, tá? De abrir massa. Então eu peguei esse de papel filme que tava no final já e fui abrindo. Eu não abri tudo de uma vez porque eu queria muito testar a espessura do biscoito, tá? Que não ficou tão claro pra mim. Eu não sabia se era melhor fazer mais fininho ou mais grosso. O que eu sabia é que essa massa ia inchar no forno. Então, eu tava testando meio que a espessura, então eu fui abrindo aos poucos. Mais uma vez, peguei esse cortador de rondelli pra fazer o formato. Vocês vão ver que eu fiz 0 cálculos, tá? Pra fazer todos os biscoitos do mesmo tamanho. Então, fui meio que cortando, que eu tava mais interessada na textura da massa do que na fofura dos biscoitos. Mas super fácil, você pode fazer isso com faca, com espátula. Só corta os biscoitinhos e antes de botar no forno, você tem que dar uma furadinha. Porque, como eu falei, ele dá uma inchada. Aí, pra ele não inchar demais e meio que quebrar, assim, a superfície, dá uma furadinha. E o meu forno tá aquecendo a 150 graus, tá? É uma temperatura realmente baixa. Então, com uma assadeira com papel manteiga, eu fui botando os biscoitinhos ali. É uma massa meio que delicada, vocês viram, mas você consegue facilmente pegando cada biscoito e botando na assadeira sem drama também. Ele não vai quebrando. E como eu falei, eu fui meio que cortando assim na liberdade, porque eu sabia que depois era só juntar tudo, não tinha que sovar, não é muito trabalhoso. Só junta tudo e abre a massa, tá? O rendimento é de 3 assadeiras dessas aí que vocês estão vendo, tá? Eu fui fazendo um biscoito de cada tamanho, então não vou saber dizer exatamente quantos biscoitos você conseguiria fazer, porque os meus foram bem aleatórios. Antes de botar no forno, eu coloco um pouquinho de sal em cima, cuidado, prova o queijo antes para ver quanto sal você vai botar. Isso fica 20 minutos a 150 graus, no final sai assim. O consolo é que mesmo que eu não tenha caprichado na hora de fazer os biscoitos, eles saem bem bonitinhos. Então o Bento aí já tava de vigia, querendo comer um. Ele fica meio crocante, fica bem amanteigado, com gosto de queijo também, obviamente. Eu gostei muito e as crianças também. Então com certeza eu vou repetir essa receita várias e várias vezes, não é difícil. Então esses foram os testes de hoje, espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo.